Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Suede e vamos dar continuidade à nossa sequência de videoaula sobre o Adobe Illustrator. E hoje nós vamos estar falando sobre mais ferramentas, né? E sobre alguns modos são essenciais no dia a dia. Eu vou começar aqui falando sobre o modo de isolamento. O modo de isolamento, vocês já vão entender o que eu estou falando. Por exemplo, aqui eu faço essa figura, certo? Vamos dizer que eu precise... Peraí, deixa eu fazer várias figuras aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Tipo aqui, ó. Tenho três figuras, vou clicar com o botão direito e vou agrupar, certo? Aí é o seguinte, supondo que eu tivesse muitas outras formas, se eu quisesse alterar só o quadrado, e ele fosse um quadrado pequeno que não desse para me selecionar, eu ia ter que desagrupar, separar todas as fórmulas, né, para os lados, sendo que elas já tinham uma organização para poder alterar a cor só desse quadrado aqui, né? Deixa eu botar aqui azul mais claro. Só que tem uma forma que se chama modo de isolamento. Por exemplo, aqui eu tenho todos eles agrupados. Eu quero trocar só a cor do que está azul, sem ter que desagrupar. Eu clico uma vez, duas, três, até ele ir para o objeto que eu quero. E aqui, ó, percebam que a tela fica esmaecida e ele deixa o objeto em destaque. Aqui eu posso alterar a cor do meu objeto. E aqui pronto, eu saí da modo de situação, pronto. Alterei a cor do meu objeto sem precisar desagrupar e reagrupar de novo. Esse é o modo de isolamento. Você clica em cima específico para poder aparecer o objeto que você quer. Esse é o modo de isolamento. Agora eu vou falar sobre as ferramentas de corte. Deixa eu apagar esse aqui. Vou fazer um outro aqui. Um retângulo. Pronto. Deixa eu botar uma cor aqui normal para poder ficar mais fácil de entender. As ferramentas de corte são essas aqui, ó. São essas ferramentas aqui, ó. Geralmente o padrão dela é ficar na Eraser, que é a borracha. Mas aí se você clicar no cantinho aqui e segurar, aí aparecem as outras opções. Eu vou explicar logo sobre a borracha. A borracha, como vocês já devem saber, né, ela apaga. Só que o diferencial é o seguinte, ó. Se eu apago aqui, ó, o que acontece? Agora eu tenho, ó, entrando no modo isolamento, eu tenho duas formas agora, na verdade. Tenho essa forma e essa forma. Porque quando eu passei a borracha por um todo, de um lado ao outro, eu dividi aquela forma que eu tinha e agora elas são duas formas diferentes. Assim acontece com os outros ícones, por exemplo, a tesoura. A tesoura ela faz com que eu corte certo, reto. Por exemplo, aqui, ó. Agora eu clico aqui e ela fez uma reta. Tá vendo? Eu selecionei no canto, cliquei no outro canto e ela cortou o que estava pro lado oposto. Certo? E a outra ferramenta que é a faca, ela permite que eu faça umas voltinhas, umas ondas. E assim eu consigo um bom movimento. Então aqui são essas as três ferramentas de corte. Vou aproveitar que tem essas ferramentas de corte, essas ferramentas cortadas aqui, e eu vou falar também sobre opacidade, que é aqui, ó, esse menu aqui é opacidade. Por exemplo, se eu selecionar uma forma, eu clico aqui, eu posso mudar a opacidade dela para o tanto que for conveniente para mim usar naquele trabalho. Por exemplo, aqui 50%, aí ela fica meio apagada. Então ela já dá um contexto diferente nas coisas, ó. E assim eu posso pôr a opacidade que eu quiser.
Claro, se eu botar a opacidade 0, ela fica invisível. Mas se eu botar tipo 10, ele fica bem ralinho. Então, já falei sobre opacidade, já falei sobre ferramenta de corte, já falei sobre isolamento. Agora vamos falar sobre... Agora a gente vai falar sobre a ferramenta a paleta de ferramenta Pathfinder. Bem, deixa eu achar aqui ela aqui. Aqui ó, Pathfinder. Você vai em Windows, Pathfinder. E vai abrir as ferramentas aqui. Deixa eu apagar essas formas, porque para ensinar sobre essa ferramenta aqui eu preciso de algumas formas mais... Fazer um círculo. E eu vou fazer vários círculos aqui. Vou pintar ele de cores diferentes. Eu vou deixar vermelho mesmo. Então tá aqui, eu tenho 4 círculos, certo? E é o seguinte, o menu Pathfinder, para mim usar ele, eu preciso ter as formas selecionadas. Alguns requerem 2 formas, outros mais formas. Por exemplo, aqui eu vou clicar nesse aqui primeiro. E ele vai unir todas as minhas formas em um só desenho. Tá vendo aqui, ó? Em um só desenho. Ele uniu todas. Desse aqui ele une todas as formas. Dá um Ctrl Z aqui. Ah tá, e ele une e ele pega a que está na frente para pôr a cor. Por exemplo, a última que eu criei foi essa aqui, a que está em cima. Então ele pegou, juntou todos e fez ela vermelha. Essa aqui, ele vai pegar a de trás, se não me engano. Vai cortar e vai ficar só a primeira. Ele cortou todas as outras formas e deixou só a primeira forma que eu criei com os detalhes das outras que estão faltando. Isso é interessante para você fazer uma outra fórmula usando outras fórmulas atrás. Então Ctrl Z aqui. Essa aqui ele vai deixar só o centro, ó. Só que eu não sei, parece que ele só funciona com 2 formas. Esse aqui ele só funciona com 2 formas. Deixa eu... Aqui eu tenho 2 formas, eu uso ele, ó. E ele deixou só a interseção delas intacta. Ele pegou o que tinha no meio delas duas e cortou os redores. Deixa eu botar assim, você vê que ele vai cortar aqui assim, ó. Tá vendo? Um Ctrl Z aqui. Aqui ele vai cortar só o meio, por exemplo. Deixa eu ver se dá para fazer com mais formas esse. Ó, viu? Ele cortou só as interseções. Por exemplo, aqui, ó, que era dessa com essa, ele cortou. Aqui, que era dessa com essa, ele cortou. E aqui, que era dessa com essa, ele cortou. Então ele ficou essa forma ainda, até para fazer uma logo já com essa gravura que ficou. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Essa aqui ela é bem legal. Essas aqui de baixo, elas geralmente somem com uma das partes. Mas esse primeiro aqui em si, ele não some com nada. Ele faz o seguinte, ó. Cliquei nele, né? Com todas as formas selecionadas. Agora, eu posso pegar e dividir as partes que passavam umas pelas outras. Isso é super interessante. Porque assim eu posso fazer várias fórmulas e depois usar essa opção. E ele corta todos os pedacinhos. E eu posso aproveitar os pedaços para fazer outras coisas. Tendo agora que tinha um peixe. Ó. Se eu quisesse fazer um peixe, eu teria ele feito. Pronto. Eu Ctrl Z aqui. Essa fórmula aqui, ela... Deixa eu só ver aqui que aí eu digo para vocês o que ela faz. Ah tá, ela pega e a partir dos de cima ela tira as marcas que ficam, por exemplo aqui ó.
2, 3, 4. Ela é quase que nem essa. Na verdade, ela é quase que nem essa aqui, ó. Só que ela faz com várias formas. Entendeu? Pronto, Ctrl Z aqui. E tem essas outras ferramentas aqui. Eu vou explicar para que elas servem, mas é raro que você use elas. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela faz isso. Ela pega e marca tirando a de cima, que é o que eu tinha mostrado agora. Já essa outra aqui, ela some com as outras e fica só o meio. Ficou só a parte de cima. E incolor. Ele pega e tira só a que... Ele deixa só a que está em cima. Ele corta as outras. De repente você está com um trabalho, aí você não sabe qual que está na frente, mas aquela que está na frente é a única que te interessa. Aí você pega, dá aqui, pronto, que ela já... Esse aqui ele deixa só as fórmulas, ó. E é bem legal. Se quiser trabalhar com traço e tal, ou então tirar o preenchimento, ele faz também. E essa aqui ele corta e deixa só a original com cor. Então é isso, vemos as ferramentas do Pathfinder. Agora nós vamos falar sobre uma ferramenta chamada Sharper Building Tools. Ela está aqui, ó. Ela é essa ferramenta aqui, ó. Ela faz o seguinte, ó. Clicando nela, clicando e arrastando aqui, ó, eu posso unir formas. Fazer assim, ó. A outra, né? Fazer assim. Uniu 3. Então, percebam que isso aí pode te... Por exemplo, tem dois objetos de cores diferentes. Aí você quer deixar eles da mesma cor. Pronto, simples. Contrário. Sempre ela pega a cor que está na frente, né? Vermelho, no caso. Mas aí se você pegar aqui, ó, e ir no baldinho, nas cores, né, e selecionar uma cor diferente, for lá no Sharper Building e passar, ele deixa da cor que você quer. Vamos botar aqui um preto. Sharper Building. Pronto. Ficou preto. Agora a gente vai falar sobre transformação de objetos. Deixa eu fechar aqui o menu. Vou fazer aqui um... Opa, deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer uma forma bem peculiar, porque eu preciso pegar esse aqui. Preto não, preto é estranho. Vou pegar verde aqui. Aí eu preciso... Não, já sei. Eu vou botar um gradiente e assim a gente vai saber. Por exemplo, aqui temos essa fórmula, certo? Transformação de fórmula. Tudo a ver com transformação tá nesse menu aqui, ó. Botão à direita, transforme. Aí aqui, essas opções aqui, ó. Todas elas fazem alguma coisa. Por exemplo, Move. Move, vai abrir essa janela aqui. Ele vai fazer com que eu mexa ela de lugar, que eu bote ela para outros lugares de uma forma que seja perfeita, uma forma que seja, como é que eu posso dizer, precisa. Por exemplo, aqui eu vou adicionar um preview, que assim ele vai me dizer para onde que... Ele me dá uma prévia, na verdade, né? Então aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Posso mover para cima. Aí aqui eu posso horizontalmente, verticalmente a distância. Se eu der ele copy, ele vai copiar uma para cá. E se eu der ele só OK, ele vai só mover para o lugar que está marcando. Por exemplo, eu vou dar copy e pronto, ficou duas, tá vendo? Aí eu vou fazer da forma normal. Transforme, move, e eu não vou dar copy, vou dar só OK. Viram que ele botou pro lado. Então essa é a diferença entre o copy e o OK. E dentro desse menu transformação temos vários. Por exemplo, se eu pegar... Aqui já foi. Se eu pegar aqui Rotate, ele vai girar essa minha forma. Ele vai rotacionar. Já está marcado o preview aqui, eu vou mostrar para vocês.
Pronto, ó. Girando 60 graus ele vai ficar assim. Copy. E ele pegou e girou 1. Se eu pegar aqui e for em transformar e nessa opção aqui eu transformar alguém, ele vai fazer várias transformações iguais. Por exemplo, ele pegou, girou mais um pouco e copiou. O atalho do Transform D, da transformação alguém, é Ctrl D. Vou ficar dando Ctrl D aqui para você ver como vai ficar uma coisa legal. Então se eu puxar aqui, ó, ele tem várias fórmulas diferentes, ó, e girando. Por quê? Porque ele faz a última ação que eu fiz várias vezes. Aí você vê, pô, mas como que eu vou usar isso no dia a dia? É muito fácil. Vou lhe mostrar aqui, ó, um exemplo. Por exemplo, você quer fazer uma cerca. Aí você vai lá e faz a primeira tabique da cerca. Aí você pega, seleciona, transforme. Aí você vai... Não, vou fazer até uma forma mais fácil. Você vai, copia e bota aqui do ladinho, certo? Pronto, copiou. Aí, para ter o mesmo espaçamento aqui, você vai ser o maior trabalho do mundo para poder deixar tudo no mesmo espaçamento. Mas aí, com Ctrl D, você faz várias, ó. Entendeu? Porque ele fica todas no mesmo, já dá o mesmo espaçamento para todas. E assim vai, ó. É onde você quiser. Então isso pode te ajudar horrores. Eu nem tenho noção de como isso pode te ajudar. Então, é isso. Deixa eu deixar só uma forma dessa aqui, que eu vou ensinar as outras ainda. Clica com o botão direito, transforme, reflect. Reflect é o seguinte: às vezes a imagem ela é igual para o outro lado, por exemplo, a mão direita para a mão esquerda. Se você não usar o reflect, você não vai perceber que não vai ficar. Eu vou dar um reflect para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui, ó. A imagem era assim, eu refleti ela para o outro lado copiando, ela ficou daqui para cá. Esse efeito ficou daqui para cá. Então esse é o reflect, essa é a função do reflect. Ele reflete para o outro lado, a mesma figura para o outro lado. Agora vamos pegar aqui, transforme, scale. Scale é nada mais é do que o tamanho. Você vai aqui, clica no botão direito, transforme, scale. Você quer alterar, quer uma forma 10%, 90%, 10% menor, então você bota aqui 90% e ela diminuiu um pouco. Isso aí é para você que quer trabalhar, pessoas que são perfeccionistas e querem fazer tudo bem feito. E o Sharpen nada mais é do que inclinar, né? Tipo alongar. Aí tá aqui, ó, uma forma de Sharpen. E temos aqui, ó, o seguinte, ó. Aqui são todas aquelas opções numa aba só. Por exemplo, aqui você tem, se você quer mover ela, não, esse aqui é o tamanho. Aqui para mover, deixa eu dar o preview aqui, ó, para mover. Aí aqui você quer rotacionar, aí reflect x, y, entendeu? Aí aqui você consegue fazer todos ao mesmo tempo. Eu não vou usar não. E aqui, se você quiser, tipo, reverter aquilo que você fez. Só que no nosso caso, como isso aqui é uma cópia, não vai dar certo, entendeu? Mas aqui ele pega e reseta tudo que você fez. Então, hoje nós aprendemos várias ferramentas, várias opções. E eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Curtam o canal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês não gostaram, dê um dislike. E é isso, pessoal. Na próxima aula vou estar vetorizando uma imagem mais complexa. E espero vocês lá. E até a próxima videoaula, se Deus quiser.